Bom dia, trabalhador e trabalhadora de Volta Redonda. Se a hora permite, bom dia, trabalhador e trabalhadora do Brasil. Hoje está começando aqui a nossa segunda edição do Democracia Verde, a voz da ecologia popular. Meu nome é Rodrigo Beltrão e estou com a nossa querida Nena Dupré, para começar a falar as notícias. Bom dia a todos e a todas, aos trabalhadores e aos trabalhadores aqui da região sul-fluminense do Brasil. Eu me chamo Nena Dupré e a gente fala aqui da cidade de Volta Redonda para todos que nos quiserem ouvir. Esse é o programa Democracia Verde. Primeiro, eu quero falar de uma preocupação muito grande de nós brasileiros, que é a questão da vacinação. Nós estamos aqui no Brasil com uma vacinação extremamente lenta. É muito pequena a quantidade de vacina para os brasileiros, principalmente nas cidades. Aqui em Volta Redonda, nós estamos, hoje, vai vacinar as pessoas de 70 anos. É uma das cidades que está mais atrasada aqui no Sul Fluminense. Barra Mansa vacinou 67 anos no sábado, e Resende está vacinando já as pessoas entre 65 e 69. Então, nós estamos aqui muito preocupados, todos nós brasileiros, com essa vacinação, que foi um descuido do governo federal, que não acreditava na vacina, e que fez uma longa campanha contra a vacina, e que não queria comprar a vacina, por conta da China, o que é uma ignorância muito grande, ao nosso ver, porque a China e a Índia são detentoras de todos os insumos que fazem a vacina no mundo. Então, nós, agora, brasileiros, estamos sofrendo muito, estamos quase 300 mil mortos por conta da Covid, e num absurdo 3.500 pessoas por dia morrendo de Covid no Brasil. Então, nós, brasileiros, se a gente não quiser, se a gente quiser nos proteger dessa mortandade que está acontecendo, nós devemos nos cuidar, sabe? Devemos fazer tudo o que a OMS e que os cientistas dizem para a gente fazer. A gente não pode, de jeito nenhum, abrir mão da nossa proteção, porque nós temos que estar com saúde para vencer tudo isso. O governo federal agora fez um Comitê Nacional contra a Covid, que é uma balela, uma besteira, já que ele não chamou o governo de São Paulo, que é o único que está fazendo. A Fiocruz está fazendo vacina muito mais lentamente que o governo de São Paulo. O Butantan está numa produção muito grande. Ele devia ser o primeiro convidado para esse comitê. O Rodrigo vai falar sobre o lockdown e o que está acontecendo aqui em Volta Redonda e no Brasil. Volta Redonda, recentemente, prorrogou as normas de medida restritiva até dia 11, domingo, após uma reunião com as outras prefeituras aqui do sul do estado. Ele fechou uma parceria com a Unimed para fazer um programa de testagem em larga escala, com testes de antígeno que saem em algumas horas. Porém, nesse comunicado, a Prefeitura de Volta Redonda também comunicou que vai oferecer tratamento precoce, o que não tem respaldo em nenhuma prática recomendada e com remédios que nem eles e nem nós sabemos quais são. De acordo com eles, a liberdade do médico, sendo que não existem hoje remédios com eficácia comprovada contra a Covid. O melhor remédio é a vacina, é a vacinação em larga escala. E, falando em vacinação para fazer as coisas voltarem, nesse mesmo decreto, dizem que as aulas que já estiverem funcionando não serão interrompidas se forem em regime presencial. Então, a gente conclui disso que, desse decreto, o direito à vida não é para todo mundo, de fato. Não é para todo mundo. Agora eu volto para a Nena. Nós estamos aqui num canal que é da luta sindical e que é muito prazeroso para a gente, tá? A gente acha que nós temos que fortalecer mesmo os sindicatos e temos que ir à luta junto com todos os trabalhadores. Por conta disso, eu queria voltar aqui e falar um pouquinho sobre a reforma administrativa que está tendo agora, que está na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados Federais,
mas que logo irá a plenário. Essa PEC é a PEC 32 de 2020. Essa PEC é extremamente perigosa, que ela tenta desmontar o serviço público. E isso nos assusta muito, por conta que o serviço público é um dos setores que emprega mais mulheres no Brasil. Essas mulheres que são funcionárias públicas, em todo o cômputo de todos os empregos, é onde elas são mais protegidas, onde elas podem alcançar altos cargos, e os salários são iguais, igualitários, homens e mulheres. Então, ali se faz mais justiça para as mulheres. Apesar de ser muito difícil elas estarem nos grandes postos de comando, mas ainda assim mesmo é mais justo que o emprego não público, né? Que o emprego dessas firmas, dessas grandes companhias. Então, nós, brasileiros, vamos ter que fazer essa luta com os sindicatos, principalmente com os sindicatos, contra a PEC 32. Eu nunca fui funcionária pública, mas sempre sou atendido nos serviços públicos e sempre sou muito bem atendido. Isso significa que, com essa PEC, talvez a gente não possa colocar nossas crianças numa escola municipal se a gente não for amiga do vereador. Quem vai indicar vai ser a volta do QI. Quem indica? Quem indica para você ser assistida nos médicos? Quem indica para você colocar os seus filhos na escola? Isso é um absurdo, um absurdo. Então, eu aqui conclamo todos nós a fazer uma grande campanha contra essa PEC 32 de 2020, que chama-se Reforma Administrativa, que é mais um direito que tiram da gente. Vários direitos já foram tirados. Esse é uma tentativa de tirar mais direitos de nós brasileiros. O Rodrigo, Rodrigo, se você queria falar sobre um teste, né, Rodrigo, da Universidade Federal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu gostaria de falar sobre um teste da Universidade Federal, mas ao mesmo tempo, principalmente, eu gostaria de exaltar o nosso serviço público. Porque o nosso serviço público, as instituições públicas, os funcionários públicos que hoje estão sob ataque incessante, são os mesmos que na Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Biológicas, desenvolveram um teste rápido de Covid-19 que detecta variante do Brasil e do mundo. A gente conseguiu produzir um teste que detecta variantes, coisa que, em média, ele sairia R$ 600 e demora 6 semanas. O nosso teste do serviço público, rápido, custa R$ 70 e sai em 6 horas. Então, assim, o resultado, o número, a prática do nosso serviço público, a consistência que o nosso setor universitário, o nosso setor educacional, o nosso setor público, porque o público do Brasil é muito bom, mas é muito desvalorizado, sucateado. E olha o que conseguimos fazer no serviço público com todo esse sucateamento que a gente sofre, desenvolvendo testes que laboratórios gigantes de países capitalistas desenvolveram, custando fortunas, demorando semanas. Conseguimos fazer uma fração disso em uma fração do tempo. Voltando para a Nena. Eu queria falar um pouco também do desmonte do SUS, né? A tentativa desse governo, que quando ele entrou, nós ainda não sabíamos muito bem o que era essa pandemia, a extensão dela, ainda estávamos um pouco no escuro, mas ele fez diversas tentativas, principalmente com o ministro Mandetta, para desestabilizar e acabar com o SUS pelo lobbying dessas grandes empresas de plano de saúde. Então, graças a Deus, eles não conseguiram, porque você imagina o Brasil nessa situação sem o SUS. Como seríamos, né? Nós estamos aqui com o companheiro Vitor Rei, que é um companheiro do
do sindicato e um companheiro de luta nossa, do Fórum de Lutas, que nasce aqui em Volta Redonda. Ele queria falar alguma coisa sobre a Covid, eu estou passando para ele, então, para ele dar algumas informações sobre a Covid aqui na nossa região. Vitor, você fica à vontade. Bom dia. Eu vou fazer uma pequena fala a respeito dessa questão de Volta Redonda. Nós tivemos ontem um vídeo circulando onde mostra a eficiência do funcionário público. Guardas municipais receberam uma denúncia de uma festa clandestina no bairro Água Limpa. E nessa festa clandestina, esse vídeo rodou na cidade e a gente observa que mais de 100 jovens, adolescentes, tinham crianças em uma festa clandestina numa casa de festa. Aí vamos lá. O erro começa exatamente na abordagem dessa festa, gente. Tinham mais de 100 pessoas dentro de uma festa, praticamente 75% menores de idade. A atitude correta diante da lei era: todos fiquem, liguem para os seus pais, aciona conselho tutelar, aciona juizado de menores, chama uma equipe da Secretaria de Saúde com todo o equipamento para testagem no local, relacionar todos esses jovens que estavam nessa festa, encaminhar um documento, um termo circunstanciado para cada pai, o adolescente, o jovem, só sairia dali com a presença dos pais. Os pais tinham que estar presentes. E todos esses pais, eles tinham que ser autuados, tá? Exatamente porque é o risco à saúde pública. Ou seja, eles iam responder uma ação, tá? Por descumprir as medidas que foram decretadas. Está proibido festas. E eles fizeram uma festa clandestina, um monte de jovem, um monte de adolescente. O que teria que ser feito? Conselho tutelar está aí atuando. O Conselho tutelar é atuante. Tá? Juizado de menores aciona os pais iam chegar, todos eles iam fazer o registro do que aconteceu, eles estão ali com a possibilidade de contaminação de um grupo e a disseminação da doença. Faria testagem um por um, ia fazer o teste, aí seria liberado. Diante do resultado, se um deles estivesse contaminado, estivesse com o Covid, aí ainda seria processado, aí sim o pai seria processado criminalmente, tá? Por isso. Por quê? Essas pessoas estão com esse negacionismo fazendo a propagação da doença. São jovens, mais de 100. Quantas residências não vão estar contaminadas daqui a uma semana e meia? Então, o erro do serviço público aqui, pelo Poder Executivo, os funcionários não, os funcionários são atuantes, estava lá os guardas municipais tomando a atitude que a eles foi determinado. Mas e o restante? Cadê o Conselho Tutelar que não foi acionado por esse responsável que estava lá nessa ocorrência? Tinha que ter sido acionado, uma comissão lá da Secretaria de Saúde para fazer a testagem em todos eles, inclusive nos pais que chegassem, tá? Autuar todos eles pelo risco que eles estavam causando à saúde pública. E não simplesmente, vai embora para casa, acabou a festa. O dono do salão, se autuado, ele foi multado em 6 mil, ele tinha que ser preso. Não é ser multado, ter que ser preso. Ele descumpriu uma regra, um decreto, gente. Isso é crime. Então, assim, o município de Volta Redonda precisa urgentemente ter essa consciência. Ou nós todos temos essa consciência, ou
a coisa vai piorar mais e mais. Tá? Essa era a minha fala hoje aqui para vocês com relação ao Covid. Então, Vitor, eu concordo com você. Você tem toda a razão. Eu vi o vídeo, achei um absurdo. Acho que tinham 200 pessoas, não parava de sair gente. Foi muito, muito preocupante. Nós estamos com 330 mil mortes no Brasil. Nós estamos com a projeção de 550 mil mortes até junho. Então, você tem toda a razão desse pronunciamento que você fez e que foi muito bom. Nós agradecemos você trazer essa notícia aqui para a gente. Rodrigo, você tem alguma notícia aí, querido? Sim, sim, e me perdoem a metáfora aqui, a correlação, mas esse tipo de notícia é tenebroso. É tenebroso ver isso. É como se o dia estivesse sendo fechado por uma névoa, uma fumaça tóxica mesmo, e a gente estivesse numa noite muito triste. E trazendo uma notícia que talvez possa tirar a gente de uma noite muito triste, o Brasil hoje, a partir de um estudo das Nações Unidas, foi considerado um dos 4 países mais propícios para a geração de energia solar do mundo, de acordo com a Aliança Solar Internacional. Os únicos países que têm potencial semelhante a gente são a Índia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Reparem que 2 deles são quase por inteiramente desertos, então falar de sol lá é falar de água no oceano. E enquanto a Índia também tem uma boa parte de deserto também, e a mesma região tropical que a gente pode estar compartilhando, a gente o Brasil também, e onde passam as monções e afins. Um dado que a gente traz disso, que mesmo sem um investimento público concreto e efetivo nesse sentido de contornar os gases do efeito estufa, de contornar a poluição atmosférica do nosso sistema, ainda assim é tão sustentável a ideia que ela se aplica de todas as formas. Entre 2015 e 2019, a nossa capacidade de geração solar cresceu 259%. E ainda nós temos resultados relativos bem baixos. Imaginem, espectadores, se o poder público investisse de fato na construção de malhas de energia solar, de redes de energia eólica também, por exemplo, do qual o Brasil também detém um baita de um potencial, a capacidade de sairmos dessa névoa, dessa fumaça que nos contorna, que nos estrangula, que nos sufoca, a gente poder sair disso superando os nossos companheiros de outros países, sendo a liderança em vários setores competitivos, agromolecular, de energia solar, energia eólica, e conseguindo investir de fato em coisas sustentáveis, que não vão nos matar daqui a 20 anos e que não terminem de destruir todo o nosso solo. Para a gente conseguir investir em algo que vai nos proporcionar sobrevivência enquanto humanidade, não a nossa extinção, como o nosso modelo econômico hoje promove. É com você, Neno. Voltando aqui um pouquinho na fala lá do Vitor e na sua, o que a gente percebe é que esse governo ele tem um projeto político de desmontar toda a nossa pesquisa, toda a nossa ciência e de matar o povo brasileiro. Isso é um projeto político do fascismo. Se você pegar o governo Bolsonaro e fazer um paralelo com outros fascistas, você vê que é isso que eles estão fazendo. Um povo sem estrutura, um povo sem pesquisa. Nós éramos para estar produzindo a vacina, mas ele tirou muito dinheiro da pesquisa, muito dinheiro da Bolsa de Estudos. Você deu 2 notícias ótimas da energia solar e da Universidade de Minas Gerais. Esses meninos, eles fazem essas pesquisas com pires na mão. Então, é isso que nós, brasileiros, nós precisamos lutar por um país melhor. Os nossos filhos, nossos netos, eles têm que ter o direito de ter uma boa escola, de ir para o campo da pesquisa e de fortalecer o Brasil como um polo de vacinação, como um polo de saúde pública. É isso que nós temos que ser. Nós somos liderança na América Latina. Estamos perdendo isso tudo.
por conta de termos eleito esse governo fascista, porque é um fascista. Nós aqui do Rio de Janeiro já conhecíamos o Bolsonaro. E o Brasil tem alguns amigos que não são do Rio de Janeiro que falam, eu votei nele, porque eu não queria o PT no governo. Então, a gente precisa desmontar esse governo. Eu acredito que nós não vamos conseguir o impeachment, que é muito triste não conseguir, mas a gente tem que lutar para esse governo nunca mais na vida do Brasil conseguir nada. Ele não serve nem para deputado federal, que ele foi 20 anos, nem para isso ele serve. E eu queria falar um pouco aqui desse desmonte do Brasil sobre o desemprego. O Vitor, quando for agora na segunda parte do nosso programa, o Vitor vai falar um pouco sobre isso também. Há um desemprego enorme do Brasil, são 14 milhões de desempregados. É muita gente passando fome, são 3 milhões de pessoas que não têm nem o que comer, nem leite, não tem nada, que vive de doações. Ainda bem que nós estamos mais solidários, nós brasileiros aqui, e estamos fazendo muitas campanhas, existem muitas campanhas, mas mesmo assim são muito poucas. Nós temos que ser mais solidários. Há muita gente passando fome, muito desemprego. Então, o Brasil está numa situação. Eu me lembro da minha mãe que dizia que o Brasil seria o celeiro do mundo, e eu vejo o celeiro do mundo com a porta cerrada só para as pessoas que têm dinheiro e que têm acesso a isso. Então, nós aqui, eu conclamo mais uma vez vocês, a juventude, principalmente, que tem força, a juventude que gosta mais da luta, porque eu já fui jovem, já estive na luta, e estou vendo muitos amigos meus aqui, como a Alex, a Mary, que também tiveram aqui na luta e que continuam nessa luta por um Brasil muito melhor. E é isso que a gente deseja, sabe, Rodrigo? Eu vou passar para você e depois a gente entrevista o Alex. O Alex não, desculpa, o Vitor. Foi uma falha técnica minha. Ao vivo é a crueldade. E em falar em Brasil melhor, infelizmente, ainda mais agora com a Nena deixando claro como o Brasil do passado é hoje o Brasil do presente, e isso é uma tristeza incomensurável, a gente tem que entender que esse governo, por conta de suas atitudes, estimula certas condutas que não são compatíveis com o século XXI, não são compatíveis com uma existência de um Estado democrático de direito, de uma Constituição que prevê reforma agrária, que prevê preservação e prosperamento dos povos originários, entendeu? E, ao mesmo tempo onde a gente tem um país, um Estado que promove isso e que ratifica isso na Carta Maior, nós temos um presidente da República que não consegue compreender o léxico da nossa legislação nacional e acredita que o Brasil inteiro está a cargo dos seus desmandos e suas incitações. Pois bem, garimpeiros, nessa semana, ordenaram agressões e depredações contra a sede da Associação de Mulheres Indígenas Munduruku Wacoburum. Os atos do governo federal para legalizar os crimes do garimpo dão respaldo para esse terrorismo interno e que ameaça e intimida ativistas e os povos originários. É incongruente compreender que num país onde a gente tem uma Constituição que prevê a reforma agrária, nós existimos ainda na lógica e na ótica de funcionamento de um oligopólio fundiário que não consegue abrir mão do seu caráter predatório e o seu caráter de insustentabilidade. Eles exploram, levam ao limite e ao esgotamento. Cercam para deixar aquela propriedade fazendo especulação imobiliária e vão para a próxima destruir mais um pouco. Então, se você perceber que toda a nossa região sudeste era de uma mata atlântica maravilhosa e hoje você não vê resquícios nenhum de nada disso, você percebe a realidade do problema. Porque é isso que eles estão tentando justificar no Pantanal e na Amazônia. Não, é para atividade. Sendo que há 2 séculos no mundo já existem vias racionais e razoáveis e praticáveis para se fazer a expansão agrícola. Mas não no sentido territorial, no sentido de produção de fato, no sentido de eficiência, em menor espaço, cada vez menos espaço e mais produção.
O movimento sem terra compreende isso sem nenhuma estrutura para conseguir ter respaldo do poder público. O poder público que hoje incita garimpeiros, latifundiários, a tacar fogo, a quebrar estruturas e matar pessoas que lutam pelo direito constitucional e humano de dignidade, de terra, de propriedade. Imagina só, você é um camponês que quer ter o seu pedaço de terra. A propriedade desse oligopolista ameaça a propriedade de todos vocês. Quando falamos de liberdade e propriedade, a gente acha que por vivermos em uma democracia isso nos é garantido. Mas em uma democracia que 70% das terras do país são privadas e cercadas, incluindo terras públicas, privadas e cercadas, sim. E nós não temos acesso à dignidade humana, que é poder ter uma vida digna, poder ter lazer, poder ter trabalho, renda. Nós não temos isso. E quando lutamos, vemos a reação desse sistema que se reforça para destruir e queimar os nossos focos de resistência, os nossos focos de evolução. Porque o que isso representa não é só a luta. A luta nada mais é do que o sinônimo de evolução social. A gente evolui quando a gente luta pelos nossos direitos. E eles são a pedra no nosso sapato, a bigorna amarrada no nosso pé quando a gente é jogado em alto mar. E a gente está afogando com eles nos puxando para o fundo. Essa é a prova viva de que isso que está acontecendo no Brasil é o Brasil do passado. E eles são a cara do passado do nosso presente. A gente tem que tirar as caras do passado do nosso presente para que a gente possa ter um futuro. Vamos chamar o Vitor, que o Vitor é o nosso sindicalista. Você faz a apresentação dele, por favor, que você tem mais intimidade com ele. Vitor, preparado? Vamos nós. A Inquisição. Hoje aqui a gente vai estar recebendo Vitor Velho, da oposição metalúrgica e do Fórum de Lutas do Sul Fluminense, que tem exercido, principalmente eu tenho visto porque tenho trabalhado junto com ele, e tem sido um grande privilégio estar trabalhando com ele, porque é uma voz ativa, é uma voz que constrói, é uma voz que tenta suprimir o conflito para que a gente foque num objetivo maior. E por conta disso, me sinto muito honrado de estar convidando ele aqui para hoje, para estar sendo entrevistado pela nossa Nena do Pré, porque vai ser muito interessante deixar isso e dar a voz, transformar em público a fala que constrói, a fala que dialoga, ao mesmo tempo a fala que não vai recuar frente ao interesse capitalista, oligopolista, porque essa é a frente que o povo tem que tomar. E a frente que o povo tem que tomar hoje está sendo bem representada pelo Vitor aqui na nossa entrevista. Espero que tudo corra bem. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou à disposição para ser sabatinado. Que é uma honra para a gente ter você aqui com a gente. Nós somos seus companheiros lá do Fórum de Luta e eu vejo o quanto você é valente, quanto você é organizado, didático. Você está de parabéns em estar levando essa luta do Fórum para todo o Sul Fluminense aqui. Mas eu queria perguntar para você, Vitor, que você entende bastante. Como é que você vê? Nós estamos numa cidade poluída, e essa raiz da poluição de Volta Redonda é a CSN. Como é que você vê esse problema dessa negligência da CSN em relação ao meio ambiente de Volta Redonda? Bem, vamos lá. Vamos retroceder um pouco. Eu, por exemplo, até um certo ponto eu tenho um orgulho em falar que eu faço parte da primeira geração de volta-redondenses, tá?
porque meus pais vieram de Minas, os pais de muitos aqui vieram de outros estados, e a geração de 1955, 56 para cá, e começou a se formar a primeira geração de volta-redondenses. Até um bom tempo, eu não tinha aquela coisa da preservação ambiental e essa coisa. Aí, há 33, 34 anos atrás, meu filho mais velho, que hoje está com 37, né? Ele começou a me mostrar, isso há 33 anos atrás, que a preservação ambiental em Volta Redonda era um lixo. E realmente, e nós começamos a ver que o povo de Volta Redonda nunca havia se preocupado com a preservação ambiental. Por quê? Porque nós tínhamos aqui uma empresa mãe. Era uma empresa que cuidava de tudo. Era a CSN mãe que cuidava da sua água, cuidava da limpeza do seu bairro. Então, nós não fomos acostumados a fazer essa preservação. Então, eram as fogueiras, queimando lixo, sem perceber que estávamos prejudicando. E, com isso, nós criamos uma geração de jovens, que hoje até são adultos, com problemas respiratórios, com problemas, a maioria, tá? Com problemas de má formação, com problemas psiquiátricos. Por quê? Existem alguns poluentes que são produzidos na parte de siderurgia, que Volta Redonda é especialista em pôr a raposa para tomar conta do galinheiro. Exatamente por esse período que era a empresa-mãe, o pessoal não se desacostumou disso. Então, hoje, quem faz monitoramento de poluição atmosférica, de poluição hídrica, quem faz esse monitoramento? É a própria empresa. É quem polui que faz o monitoramento? Ô, gente, é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, é um absurdo hoje nós vermos que a nossa atmosfera, isso muitos aqui não sabem, hoje nós temos na nossa atmosfera dióxido de carbono, tá? Isso começando, tá? Que ele provoca lá no efeito estufa. Mas nós temos óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, que também são jogados na nossa atmosfera, fora particulado, que muitos falam, é o pó preto. Não é pó preto. Esse pó preto é o resíduo da produção. E ele vem para dentro da nossa casa, ele está no chão, ele está na panela, ele está no copo, ele está na caixa d'água. Então, o sistema de poluição nosso é muito grande. Existe uma ação na justiça onde a empresa havia ficado proibida de lançar particulados na nossa atmosfera. Ela conseguiu uma autorização da justiça para que ela aumentasse a emissão de particulados em 0,3 micros. Ou seja, é um absurdo. Ou seja, para cada cidadão está respirando 0,3 micros a mais de particulados. Aí, amanhã, a pessoa, poxa, eu estou com um problema de câncer. Eu estou com um problema respiratório. Pode-se procurar qualquer alergista em Volta Redonda. Vai dizer, se uma criança nasce em Volta Redonda e não tem problema respiratório, asma, bronquite, as famosas ites, sinusite, renite, por aí vai, tem que estudar essa criança. Porque como que ele conseguiu nascer dentro de uma cidade igual Volta Redonda e não tem nenhum problema respiratório? Isso eu ouvi de vários especialistas. Então, nós temos que começar, e estamos fazendo isso através exatamente do Fórum de Lutas, que eu vou estar falando mais adiante. Pode fazer a próxima, querida. Vitor, uma coisa que eu fico assim curiosa, se nós aqui fora da usina sofremos tudo isso, eu queria que você falasse o trabalhador da usina. Como é que você enxerga
essa poluição dentro da usina, impactando o seu trabalhador. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza, com certeza. Olha, durante o período, porque eu hoje sou um funcionário que foi afastado da empresa exatamente porque eu era cipista, e na minha luta como cipista era exatamente nessas questões, na questão da saúde e da segurança do trabalhador. Então, nós temos lá dentro, os trabalhadores eles estão expostos a essa poluição e ao calor, ruído, porque muita gente fala, CSN lá dentro não tem ruído. Tem, o ruído não é só o som, tem a vibração, e eles estão expostos a isso. E, por consequência, isso gerou, durante o meu período de membro da CIPA, que era eleito pelos trabalhadores, gerou 8 inquéritos junto ao Ministério Público do Trabalho por denúncias que eu fiz. Por quê? Eu primeiro ia à CIPA. Gente, nós precisamos fazer isso. Olha, está acontecendo isso. E existe um silêncio dentro da empresa com relação a essas questões. É o trabalhador que questiona o chefe, é o trabalhador que se recusa a ficar exposto a uma alta temperatura. Você não quer não? Então vai embora, tem um monte lá fora querendo. E não é por aí, a questão não é essa. A questão é que hoje a empresa ela está hoje, por conta da sua política salarial, da sua política de saúde e segurança, pela sua política de saúde, está aí um plano de saúde vagabundo que foi trocado. Ela está com um déficit de aproximadamente 25% de funcionários. Ela está com vaga aberta para vários profissionais e ninguém quer. Ninguém quer. Eu sei de casos lá dentro que o profissional chega, faz o teste, faz o exame, faz tudo. Quando ele fica sabendo do salário, ele fala, não, eu vou ficar lá fora, trabalhando lá fora, porque eu não vou vir aqui para dentro trabalhar, ganhar esse salário. Ou seja, a política salarial da empresa foi tão radical que influenciou na saúde, na segurança do trabalhador. Nós temos trabalhadores lá dentro com crise de problemas psiquiátricos, crise respiratória, problemas de articulações, as articulações joelho, coluna, tá? Cervical, ombro. Então, quer dizer, é um volume muito grande de pessoas desassistidas, um sindicato ineficiente, que são diretorias que vêm se sucedendo, todas elas com assim, a omissão com relação à sua função real, qual é a função real do sindicato, que é de proteger o trabalhador, de pedir auditorias, de fazer denúncias. Um INEA ineficiente, porque o INEA, infelizmente, são cargos todos, a maioria, tá? São cargos indicados por políticos, ou seja, existe um interesse por trás de tudo. Então, o que acontece? Está lá o profissional do INEA, que é concursado, que é um bom profissional, um bom fiscal. Ele vem e faz a fiscalização. Ele quer autuar, aí vem o chefe, que é uma indicação política, e fala que não, peraí, não é por aí. Nós dependemos da empresa. Dependemos de quê, cara pálida? Se os funcionários da CSN quiserem, comprem a dívida. Há condições, vamos comprar a dívida da empresa com o governo e vamos administrar a nossa empresa. E é isso que a empresa vê. Então, vamos sugar, como disse aí, né, o Rodrigo, vamos sugar o que nós podemos dos equipamentos, vamos poluir tudo que nós podemos, pois o nosso lucro é grande e o passivo ambiental que nós temos que pagar é irrisório. Olha, a CSN, há 4 ou 5 anos atrás, ela investiu 200 milhões em obras de modernização da empresa. Tá? Aí, dos 200 milhões que ela gastou, ela deu 16 milhões para o Estado. O que o Estado tem que receber? Esses 16 milhões tinham que vir para a Volta Redonda. É aqui que ela polui, gente. A poluição está aqui, não está lá no governo do Estado. Aí, acerta um TAC onde o governo do Estado é que recebe.
ela gastou 114 milhões na primeira fase desse TAC e simplesmente não resolveu nada. Nós estamos aí com a poluição. Então, o trabalhador é quem fica exposto 24 horas a essa poluição. E nós, enquanto oposição, que se Deus quiser, a eleição está vindo aí agora, não vai demorar, vamos assumir a direção e em conjunto com o Fórum de Lutas, nós vamos começar atividades que vai acabar ou reduzir o máximo possível essa questão de poluição para os trabalhadores, que a repercussão é lá no chão de fábrica. Tá? Então, é muita quantidade de doença, Nena. A coisa é muito séria. Nós recebemos por dia de 5 a 6 funcionários da ativa e ex-trabalhadores com lesões causadas por questões de poluição. Tá? Eu acho que deu para responder minimamente. Você esclareceu muito, porque a gente aqui fora, a gente não tem noção nenhuma do que acontece dentro da usina. É lá uma caixa preta, o INEA, ele não, aquele relógio lá que fala da poluição não funciona, o INEA só, é como você diz, né? Agora, falando de poluição, Vitor, você sabe aqui que em Volta Grande 1, Volta Grande 2, Volta Grande 3, Volta Grande 4, nós temos um depósito de escória enorme, imenso, que ameaça até as águas do Rio Paraíba. Eu gostaria que, se você pudesse, falasse um pouco sobre o que significa essa ameaça da escória lá em Volta Grande, num dos bairros mais importantes aqui de Volta Redonda, um bairro de trabalhadores. Você pode falar? Sim, com certeza. Vamos lá. Eu como membro da oposição, eu acabo ficando obrigado a falar do quê? Em 1995, a empresa, ela queria, em 95, 97, 98, ela queria ficar livre de um depósito de resíduos que ela possuía, que era na Volta Grande. Isso desde 1940 que ela vem, né, fazendo no Volta Grande um depósito de resíduo siderúrgico. Essa montanha de resíduo, ela possui alguns contaminantes, tá? Que vamos colocar assim, são contaminantes na parte, tá? Que isso, uma montanha que nós estamos vendo algumas imagens aí, que é a montanha de escória, que hoje existe ainda no Volta Grande, que está com quase 40 metros de altura, ela possui nessa montanha aí alguns tipos, tá? Que são cianeto, fluoreto, óleo, cobre, chumbo, níquel, tá? Isso tudo está ali naquela montanha. Aí vem a chuva. A chuva faz o quê? Vai carregar isso para onde? Para o Rio Paraíba. E a bacia do Rio Paraíba, para quem não sabe, 80% do estado do Rio de Janeiro é abastecido pela água do Rio Paraíba. Então, aqueles que estão me ouvindo na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Campos, na cidade de Maricá, Cabo Frio, vamos para o verão, vamos, né? A água de lá é daqui do Rio Paraíba. Então, quase 80% da população do nosso estado usa a água do Rio Paraíba, tá? E essa poluição, ela vem desde os anos 40. Em 95, 97, ela queria ficar livre de uma parte desse depósito. O que ela fez? Chamou a direção do sindicato, doou essa parte, falou, toma esse lixo para você. O sindicato, a diretoria, né, do sindicato foi lá e construiu um conjunto habitacional em parceria com a Caixa, com incentivo e tal. Construíram. O que acontece? Hoje, o bairro, agora, há pouco tempo atrás,
Inclusive, uma denúncia, porque houve a primeira denúncia, a segunda denúncia, inclusive participação do MEP, que é o Movimento Ética na Política, ele entrou também com uma denúncia, a Comissão Ambiental Sul, a Bacia de Águas, né? E isso virou uma ação. E houve 2, 3, 4 audiências públicas no bairro Volta Grande. E uma dessas audiências como se diz, né? Pão e circo. Chega a empresa, monta mesas com salgados, com suco, com doce, com bolo, e vem e fala, não, nós fazemos o monitoramento. Gente, eu volto a dizer, é a raposa tomando conta do galinheiro. Como que um bairro que possui, tá, hoje, são milhares de famílias. Por quê? Porque acabou ampliando, foi só construindo. Volta Grande 1, 2, 3, 4. E se deixar, está agora, há uma semana e pouco atrás. Vem a atual diretoria do sindicato dizer que está negociando com a empresa, que a empresa doe uma área de terra para a construção de novos conjuntos habitacionais. Qual que vai ser? Será que vai ser nessa montanha de escória da Brasilândia? Será que ela vai doar essa área, essa montanha, para o sindicato construir casa ali em cima? Também, de novo, jogar um passivo mais à frente, sendo que a cidade é penalizada pela doença, pela poluição da parte hídrica da cidade, tá? A empresa com muita área que ela poderia estar fazendo o reflorestamento, não, ela deixa uma área cercada, para quê? Para especulação imobiliária, ela deixa ali, não, vamos deixar, daqui a pouco vai aparecer um empresário que vai querer me comprar essa área para construir casa. Só que o Fórum de Lutas e a oposição metalúrgica, num trabalho que eles estão já fazendo há algum tempo, né? A oposição já vem fazendo esse trabalho, integrou o Fórum de Lutas e nós vamos desenvolver. A empresa vai ficar doida, pois nós vamos reflorestar as margens da bacia do Rio Paraíba. E isso vai implicar nas áreas que ela tem. Isso vai implicar, porque nós vamos correr atrás e vamos realizar, quer ela queira, quer não. Nena. O Gabriel vai gentilmente colocar aqui uma fala de um trabalhador ali na Montanha de Escória, né, Gabriel? Você pode colocar para a gente? Boa tarde a todos. Hoje é dia 21, eu estou aqui na saída principal da água que veio toda do CSN, usina Presidente Vargas. Olha a quantidade de água que está saindo, água poluída. Não sabemos que tipo de material é esse que está sendo dispensado pela CSN. Olha ali. Lá dentro, lá no fundo, tem uns bombeiros tentando colocar as boias para fora, mas não estão conseguindo. Bombeiro da CSN. Olha a quantidade de água que está saindo de dentro da CSN. Olham. Hoje é dia 21/2/2020, 17 horas e 3 minutos. Oposição Metalúrgica, de Volta Redonda. Então, Vitor, você vê, nós temos uma luta muito grande, né, contra essa usina que ela só quer lucrar, só faz lucrar. Então, eu gostaria que você, como nosso coordenador lá do Fórum de Lutas, você falasse um pouco desse fórum e da nossa próxima atividade na cidade. É importante que você fale sobre isso, para que a população saiba o que é o Fórum de Lutas. Vamos lá. Se o pessoal que assistiu o videozinho observou, existem boias de contenção na saída desse emissário. Se vocês observarem, a lâmina negra de poluentes, ela está saindo, passando pela boia como se aquelas boias não existissem. Ou seja, qual é a periodicidade de troca dessas boias? Pois ela é uma boia de contenção da poluição. Quanto tempo tem? Se a gente observar, as boias elas já estão esbranquiçadas de tantos anos que elas estão ali no mesmo lugar. Ou seja,
elas já perderam eficiência, elas estão ali apenas para dizer que estão. Tá? E quem fiscaliza a emissão desses poluentes? É a própria empresa. Ou seja, isso é um absurdo estar ainda acontecendo. Então, o Fórum de Lutas, nós tivemos, inclusive essa semana agora que passou, nós tivemos uma reunião extraordinária exatamente para tratar desses assuntos. E um desses assuntos que está, né, muito ativo e sendo já trabalhado é o quê? Nós vamos fazer atividades, primeiro com relação à Covid, tá? Isso já está, durante essa semana, nós já vamos fazer uma atividade grande com relação ao Covid. Essa atividade vai ser, até um certo ponto, é meio que uma surpresa, mas a população vai ver a repercussão. Esse é o primeiro ponto com relação à questão da Covid. Agora, com relação a essa questão da poluição, nós vamos começar a desenvolver uma campanha em nível estadual pelo reflorestamento, recuperação da bacia do Rio Paraíba do Sul. A bacia do Rio Paraíba do Sul, ela começa em São Paulo e ela termina em Atafona, Campos, né? Que ela vem, passa, estado de Minas também. Então, nós vamos começar com várias atividades com relação a isso. E o Fórum de Lutas do Sul Fluminense, ele existe exatamente para isso. Nós vamos buscar essas organizações para poder, nós vamos, por isso que eu estou falando que a coisa é bem mais séria e é uma atividade que nós vamos criar que vai virar uma coisa que não vai ter como ser evitada. Nós vamos fazer a dispersão de sementes por parte aérea, que são as árvores, os tipos de árvores que eram originários daqui da Mata Atlântica. Então, isso vai ser feito através de drones. Nós já estamos começando a fazer contato com algumas empresas que são, né, que trabalham com a produção de sementes, tal, que nós vamos começar a fazer. E nós vamos fazer a dispersão aérea. Tá? Vai ser aérea. Por quê? Porque, algum tempo atrás, 2 ativistas estavam dentro da cicuta, da Fazenda Santa Cecília, plantando algumas mudas. Desculpe, deu um probleminha aqui. Então, eles estavam plantando algumas mudas de plantas oriundas da Mata Atlântica. Eles foram presos pela CSN, levados para a delegacia e estão sendo processados por estarem plantando árvores. Olha o absurdo que chega a ser. Uma pessoa ser presa porque está plantando uma árvore. Então, o que nós vamos fazer vamos fazer a dispersão via aérea. Acabou, as sementes vão cair dentro das áreas. E nós temos áreas que nós podemos fazer esse resgate dessa mata. Para quê? Para reforçar a parte hídrica da nossa região, a maior produção e proteção, né, da parte que fica margeando tanto o Rio Paraíba como toda a bacia. E não é só Volta Redonda, não é só a CSN. Vem Resende, que tem as poluidoras, como as próprias indústrias automotivas e a própria Galvasud, que está lá, que capta a água do Paraíba lá, trata, devolve dentro de uma concepção que ela é que faz. Porque é ela que toma conta. Ou seja, assim, essa direção que nós queremos colocar, tá, à frente do sindicato, que vai fazer muita mudança. Primeiro, por estarmos integrados ao Fórum de Lutas, tá, que é uma organização de vários partidos políticos, organizações sociais, organizações religiosas, representantes da parte de direitos humanos, ambientais,
nós vamos fazer a mudança. E Volta Redonda vai ser o exemplo, tá? O exemplo, não só para o Estado, mas para todo o país, de recuperação da parte ambiental. E a empresa que aqui existe, nós não queremos brigar com a CSN. Nós não somos inimigos da CSN. Nós somos contra as políticas ambiental, salarial, de saúde e segurança que a empresa mantém. É isso que nós somos contra. Nenhum de nós, a empresa, ela está dentro da cidade, ela vai permanecer e nós queremos ela aqui. Mas ou ela vem fazer parte de um conjunto que vai trabalhar pela preservação do emprego, da renda, do meio ambiente, ou ela vai vir aqui só tirar o lucro, tira o lucro, leva para os seus investidores lá em São Paulo, e aí? Ou seja, vai sugar nossa população, nosso povo, os nossos trabalhadores para levar o lucro para outro? Então, o Fórum de Lutas existe para isso. E não só em Volta Redonda. O Fórum de Lutas está aberto para poder aceitar as lutas de Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, Resende. E essas lutas estão vindo, e são muitas lutas. Então, eu como membro da oposição, da coordenação da oposição metalúrgica e membro também do Fórum de Lutas, nós pedimos à população, venha nos ajudar. Nós não temos que nós somos apoio ao governo A, ao governo B. Nós somos um organismo de luta pelo direito do povo, do trabalhador, do meio ambiente, dos animais. É isso que nós somos. Então, nós não estamos aqui, eu sou inimigo da CSN. Não, eu não sou inimigo da CSN, pois tudo que eu tenho, graças a Deus, eu devo à empresa. Mas eu quero que a CSN passe a ser parte da cidade. E não aquela madrasta. Porque de 95 para cá ela virou madrasta. É aquela maldrasta, né? Como muita gente fala, né? A empresa mãe virou maldrasta. Não é, tá? É apenas uma forma, né? De colocação de dizer que é ruim hoje a situação política que a empresa adotou aqui. Nós estamos quase que chegando no fim. Eu falei muito, né, gente? Você sempre traz, você nos esclarece, você já está convidado para uma próxima vez, e foi muito, muito, muito bom, muito didático, e é isso que a gente tem que fazer, é isso que você está fazendo, e conte com a gente na sua luta. Eu vou passar aqui para o Rodrigo, foi um prazer estar com todos vocês aqui no Sul Fluminense. Eu sou Nena do Prê, me despeço e segunda-feira estaremos aqui novamente, quem sabe falando da poluição das águas do Paraíba do Sul. Um grande abraço. Boa noite, boa tarde. Só para encerrar, a CSN prova, de acordo com o que deu para entender de toda essa entrevista, que ela age da mesma forma triste de sempre. Ela finge que os problemas não existem. Ela leva todos os quadros administrativos que ela tem para São Paulo e ela deixa os trabalhadores aqui morrendo de fome, sufocando, enquanto garantem o lucro para o patrão Benjamin lá em São Paulo. Trabalhador e trabalhadora de Volta Redonda. Nós vamos continuar aceitando, calados, esse absurdo, esse descaso descarado, essa omissão criminosa, essa forma de fazer as coisas que não se importa com as consequências dos atos desproporcionais. Vamos lutar juntos pela nossa vida, pela nossa dignidade, por um futuro próspero e sustentável. É o nosso dever, enquanto volta-redondenses, lutar por uma Volta Redonda que se comporte com a magnitude e o potencial que ela tem para oferecer para o Brasil, para ela mesma e para um conceito de sociedade muito melhor do que hoje a gente tem. Eu acredito sinceramente nisso e agradeço a todos aqui, ao Vitor, à Nena. Foi muito bom poder contar com a presença de vocês em mais um programa desses. E espectadores, muito obrigado por tudo. Espero que vocês possam vir nas próximas, acompanhar mais debates, mais notícias e análises. Boa tarde, boa segunda para todos, feliz semana. Que as coisas possam ser melhores.